Muito bem, quero falar com os irmãos hoje à noite uma palavra que Deus colocou no meu coração, que seja um encorajamento para você, principalmente nos dias complicados que nós às vezes vivemos, uns com mais constância do que outros. O texto é bastante conhecido, serviu de consolo e serve de consolo para as milhares e milhares de pessoas, que é o Salmo 121. É o texto dessa noite, abram lá comigo, por favor. Muitos de vocês conhecem até de cor. E diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Este salmo é um salmo cristão, é um salmo para aqueles que conhecem a Deus pessoalmente, para aqueles que têm a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem outro caminho de conhecer Deus pessoalmente a não ser pela cruz, a não ser pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Esse salmo ele retrata a pessoa que é abençoada por Deus com o cuidado de Deus, mas esses são filhos de Deus. Aqui no mundo tem dois tipos de homens e mulheres. Quando eu digo homens, está no geral. Aqueles que são criaturas de Deus e os que são filhos de Deus. Eu era criatura de Deus, mas com 14 anos de idade, eu reconheci o que a Bíblia fala, que todo mundo é pecador, que não há justo, não há sequer um, que ninguém é salvo por obras, Efésios 2, 8 e 9. Eu me arrependi dos meus pecados e fiz o que a Bíblia fala, crer com o coração e confessar com a boca. Foi o que aconteceu, Romanos 10, verso 9 e 10. E aí então eu pedi para Jesus me perdoar e me salvar e me dar a vida eterna, pela qual pela qual ele morreu por mim, para que eu pudesse tê-la. E a Bíblia fala que no momento que eu me arrependi e confessei a Jesus, eu recebi a vida eterna. Lá em 1 João 5 fala: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, desde então, dos meus 14 anos de idade, foi poucos anos atrás, eu recebi Jesus, e eu tenho agora, graças a Deus, a salvação. Cantamos aquele hino, cântico, pela cruz me chamou. Foi a obra da cruz que me chamou, o amor dele demonstrado por mim, que me levou a Jesus. E esse salmo, então, ele só pode ser reivindicado, só acontece para quem conhece a Deus, para quem tem Deus na vida, para quem é filho de Deus, porque só essa pessoa pode dizer o que ele diz. No versículo 2, falando de Deus, o meu socorro vem do Senhor, vem de Deus, porque Deus é o seu Pai, e Ele seu Filho. Mas aqui esse salmo é um dos salmos da romagem, do Salmo 120 ao Salmo 134, é chamado de salmo de romagem, eram cantados nas 3 festas anuais judaicas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Eu ia dar algumas referências para os irmãos e contar a história, mas eu vou resumir aqui. O objetivo era
que quando eles cantassem esse salmo, eles lembrassem que o povo hebreu, ele viveu como peregrino no deserto, de lugares em lugares, e eles tinham Deus como socorro. E é Deus que os guardava, que os protegia, que providenciava para a vida deles. Então, quando eles iam às festas em Jerusalém, lembra que na época era bem rural a situação, eles então iam para Jerusalém para adorar a Deus, eles iam cantando esses salmos. Por exemplo, os pais de Jesus, não é? José e Maria, foram em romaria para Jerusalém, a festa da Páscoa, nós podemos ver lá, acho que é Lucas 2, e provavelmente eles cantaram isso, porque era costume acontecer, falando dos cuidados de Deus no processo da nossa caminhada. Eu explico mais adiante, os irmãos vão entender ainda melhor isso. Provavelmente Jesus também, quando menino, cantou esse salmo junto com os pais. Agora nós podemos imaginar os peregrinos andando nos desertos, nas estradas, nos caminhos, indo para a cidade, indo para Jerusalém, indo para o templo. E quando eu vejo isso, eu posso muito bem ver como se relaciona conosco esses salmos, mesmo nos nossos dias, é claro. Olhando aqui a viagem, o contexto dos hebreus, nesse contexto rural, de peregrinação, nesses caminhos difíceis, no desertos, entre montanhas, pedregosos os caminhos, cheios de buracos e precipícios, e faziam uma grande festa quando eles saíam para ir festejar, e eles iam em grandes caravanas, algumas menores, faziam um alarido, eles se alegravam e saíam de viagem, rumo a Jerusalém. No nosso contexto urbano, para algum de nós, outros meio urbano e meio rural, né? E tal, mas no nosso contexto urbano, no geral aqui, nós estamos numa viagem também. A nossa viagem é a vida, o ponto de partida é o berço, e a nossa chegada lá do outro lado, na eternidade. Aleluia, amém? Ou só ou em grupo, lá vamos nós nessa jornada, e agora na jornada de 2024, você é um viajante peregrino nesse mundo, é o que a palavra de Deus diz, segundo Pedro 2,11, exorta-vos como estrangeiros e peregrinos que sois. Mas fala a Bíblia assim, a nossa cidadania está no céu, não aqui. E há um hino que eu gosto muito, é muito alegre, ele parece mais um hino de cowboy, sabe? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Não é? E vai falando da nossa peregrinação aqui, do nosso objetivo aqui e tudo mais. Muitas pessoas estão nessa caminhada da vida, mas não estão preparados para caminhar. Muitos crentes até se portam como se fossem moradores eternos nesse mundo aqui, se esforçam, fazem de tudo como se fosse viver a vida eterna aqui na face da terra, e a vida aqui é tão curta, e devemos estar preparados para a vida lá em cima, com Deus. Mas enquanto estamos aqui, nós somos peregrinos, e a nossa viagem, muitas vezes ela não é tranquila, como não era tranquila a viagem na Palestina, rumo a Jerusalém, desértico, montanhoso, árido, e a característica geográfica da região, para quem já andou lá, eu falo por experiência também, é um cenário perfeito para emboscadas. Muitos lugares, bem deserto, e morro desse lado, montanha desse lado, bem árido, cheio de pedras e tudo mais, bem propício para as pessoas estarem ali, os maldosos, né, os bandidos estarem ali escondidos para assaltar aqueles que ali passavam.
Você pensa que isso daí é coisa de São Paulo, de Rio de Janeiro, também não é não, irmão. Já acontecia isso aqui, há muito tempo atrás, não é? E muitos viajantes, então, eles eram assaltados nesse caminho. Muitas famílias em caravanas eram assaltadas e tiravam os bens, senão a vida das pessoas. O apóstolo Paulo, ele menciona um pouco disso, um pouco de modo diferente, em 2 Coríntios 11, eu vou ler o versículo 26, começa do 25. Em viagens muitas vezes, em perigos em rios, perigos em salteadores, perigos dos da minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Paulo falando um monte de perigo, né? Perigo em todo lugar. E na verdade a nossa vida é assim, estamos sujeitos a perigos. Jesus conta a parábola do bom samaritano lá em Lucas 10, e no versículo 30 ele diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando e retiraram e deixando-o meio morto. Se não tivesse ajuda ele ia morrer, não é? Veja bem, ele retrata uma coisa que era muito comum naqueles dias. A viagem daqueles dias não era tranquila, era temerosa, era perigosa. E a nossa viagem também aqui não é de toda tranquila. Viajar nessa nossa peregrinação aqui nesse mundo é um tanto perigoso. O caminho muitas vezes é difícil, o caminho muitas vezes é árduo. O mal está à espreita em todo canto, o maligno nos persegue, e aí, contando com todas as adversidades que a vida pode nos trazer. Nossa viagem não é rósea, não é de primeira classe, que a gente senta ali naquela poltrona e vai na janelinha vendo tudo, não é? Não é bem assim, muitas vezes há riscos. E eu gosto muito do hino 310, que fala que nos braços de Deus eu encontro descanso. Há um outro hino que fala que é nos braços de Deus que eu tenho descanso, é onde sempre eu quero estar. O crente em Cristo Jesus pode encontrar em Deus esse descanso. O crente em Cristo Jesus, ele encontra sempre em Deus descanso, alívio, proteção. Isso é um privilégio dos filhos de Deus. Por isso Davi escreve o Salmo 123, fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia em verdes pastos, em águas tranquilas. Mas ele fala também do dia mau. E ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ele termina o salmo falando que finalmente, no final da sua vida, ele estaria para sempre com Deus. Essa é a confiança de quem pode dizer: o Senhor é o meu pastor, Deus está comigo. E isso só pode dizer aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. E esse crer, irmãos, que muita gente confunde. Muita gente, se você vai falar de Jesus, fala: você crê em Jesus? A pessoa fala: eu creio. Mas é um crer histórico, não é? É um crer que realmente ele existiu, realmente ele é Deus, realmente ele é o Criador de todas as coisas. Tem esse crer que é muito frio. Me faz lembrar da palavra de Jesus, que fala: crês tu em Deus? Creio.
pois fazes bem, pois os demônios também creem e até estremecem. Então o diabo, ele crê em Deus, e como crê, ele esteve lá com ele, ele vai lá nos entregar a Deus, ele crê, mas ele não crê recebendo a Deus, ou tendo a Deus, tendo a Jesus como Senhor da sua vida, e é diferente isso. Quando a pessoa vai a Deus e fala: Senhor, eu estou condenado, Senhor, nos meus pecados. A Bíblia fala, porque o salário do pecado, ou a consequência do pecado, é a morte, é a condenação eterna, a segunda morte, que é o inferno. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto a pessoa não vai a Deus em arrependimento, abre o seu coração a ela e fala: Senhor, me perdoa, me salva, ela continua sendo criatura e não filho de Deus. Mas no momento que ela confessa, diz a palavra de Deus, no momento que ouvisses a palavra da verdade, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. E diz a palavra, nome escrito no livro da vida. Você se torna um filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus e tantas outras coisas mais. A partir daquele momento. E aí então essa pessoa pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Porque um dia ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Então ele é verdadeiramente o pastor dela, aquele que guia a sua vida. Deus é o seu Deus, socorro, bem presente na tribulação. Então nós vemos, irmãos, voltando aqui, que o crente em Cristo Jesus, ele não é imune às dificuldades da vida, não é? Mas ele sabe de uma coisa, que nas dificuldades da vida, ele também tem o seu Deus, que é o seu socorro. Um socorro presente, em que ele pode descansar. E nós vemos que, aqui no texto, que subentendido, e lemos na história, que havia um grande preparo para a viagem. Havia cuidados a tomar, porque havia perigos no caminho, diz o versículo 1, não é? E elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eles tomavam muito cuidado quando faziam as suas peregrinações, tomavam precauções, defesa própria, não é? Todo cuidado para defesa própria, levavam aí a sua espada, seu varapau e coisas desse gênero. Muitos levavam uma escolta de soldados, naquela romaria, contratavam soldados para irem e os guardar. Muitos eram assaltados quando saíam de casa, outros no caminho e outros quando quase estavam chegando no outro lugar. Muitos até deixavam soldados guardando as suas casas, para que quando voltasse, tivesse tudo lá, não é? E o Salmo 127:1 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão o quê? Vigiam os sentinelas, não é? Está falando que até a cidade tinha guardas, as casas tinham guardas e tudo mais, mas se Deus não estivesse ali, muitas vezes não funcionava. Nós podemos ser precavidos, mas precaver é sempre bom. Mas sempre funciona? Sim ou não? Sempre funciona? Não, tem vezes que mesmo precavidos não dá certo. A nossa viagem nós podemos tomar
muitos cuidados, mas nem sempre adianta todos os cuidados. Nós precisamos de uma segurança maior, e a segurança maior que o crente tem, e que ninguém mais tem, a não ser o cristão, é alguém poderoso, é alguém capaz de nos guardar e prover para a nossa jornada aqui, e essa pessoa é a pessoa do nosso Deus. O Salmo fala que desse cuidado de Deus. Deus é a fonte de ajuda. Elevo os meus olhos para os montes, e quando eu vejo no entardecer, escurecendo, a sombra daqueles montes, e que por trás daquelas pedras podem sair salteadores, e o salmista olha e fala assim: eu estou vendo essas pessoas ali trazendo soldados e guardas com eles, mas será que isso vai adiantar? Será que isso basta? E ele então diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que Senhor é esse? O Deus dos céus, que fez os céus e a terra, é o Criador, é identificado quem é. Talvez, irmãos, você passe por situação que você teme, falta de provisão, uma provisão que você precisa, é na saúde, é financeiro, é espiritual, é uma tribulação, qualquer coisa. Mas você que é crente em Cristo Jesus, você tem um Deus, o Deus único, soberano, o Criador dos céus e da terra. Ele é o socorro. E nesses dias ou em qualquer outro dia, você pode clamar e dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é a fonte de ajuda, Deus é a segurança de ajuda, socorro que não falha. Versículo 3: não deixa vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Aqui é uma expressão figurativa de um peregrino que anda à noite num terreno irregular, rochoso, pedregoso, arenoso, acidentado e com precipícios ao redor. E ele está falando: olha, esse Deus, Ele caminha comigo desse jeito quando eu estou andando nessa escuridão da vida, e Ele não me deixa tropeçar, cair, porque Ele está comigo, Ele me sustenta nessa caminhada. E quando estamos, Senhor, irmãos, trôpegos, ofegantes, em situações difíceis da vida, nós podemos olhar para Deus e encontrar nele essa suficiência para passar destemido no meio dessas dificuldades. Verso 4 diz: sim, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aqui está dizendo que Deus está sempre alerta, irmãos, em todo o tempo da nossa vida. Esse sim do versículo 4 se refere-se ao versículo 3 também, é uma junção, que Deus se mantém alerta. E é tremendo isso, irmãos, é tremendamente confortante esse salmo nessa situação. Saber que Deus me vigia, Deus vigia a minha saída e a minha entrada, Deus me vigia de dia e de noite, Deus nunca dorme. Nós podemos dormir, Ele não, porque Ele nos guarda. Diz a palavra, Ele é o nosso sentinela. O salmo continua, versículo 5 e 6, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol
não te molestará de dia, nem a lua de noite. Irmãos, o Senhor te guarda, Ele assombra a tua direita. É a expressão que Deus está sempre juntinho, sua sombra vai onde você vai, não é verdade? Eu vi outro dia um vídeo de uma criança que ela estava andando num momento ensolarado e a sombra dela estava bem perfeita ali no chão. Ela viu a sombra, assustou, saiu correndo da sombra, mas a sombra acompanhava a pobre criança, que morreu de susto, né? Meu Deus, o que é esse negócio? Então, mas é nesse sentido, irmãos, Deus é a nossa sombra, não é? Ele está à nossa sombra, Ele está conosco, e Ele nos sustenta, e seja nas aflições diurnas, seja nas aflições noturnas. Naquele tempo ainda não é? O clima lá naquela região, de dia era um sol ali inclemente, de noite uma noite fria, aquele frio cortante, e o sol e o frio era uma preocupação do peregrino. E aqui ele coloca nesse sentido que Deus estaria com ele em toda situação, quer dia, quer noite. Faz uma alusão aqui às hostilidades que nós podemos sofrer, tanto de dia como de noite, mas nós temos uma confiança: Deus está comigo, não é? Quanta gente. Eu me lembro de uma moça que começou a ter ataque de pânico, não é? E uma vez ela ligou tarde da noite, falando: pastor, estou me sentindo assim. E na hora, o que me veio à cabeça foi o Salmo. Eu estava meio para lá, mais dormindo que acordado, não é? E você acorda meio assustado. E aí é impressionante, irmãos, quando a pessoa cai na convicção, aquela coisa que Deus está com ela, naquele momento triste da noite, Deus está olhando para ela, Deus está velando por ela, Deus está cuidando. Ela pode não estar sentindo e nem vendo fisicamente, mas é uma promessa de Deus. Você crê nessa promessa de Deus, você crê em Deus, as promessas que você fez, então creia, Ele está vendo o que você está sentindo, e não vai te acontecer mal algum, porque Deus está com você. E esse Salmo 121, ela diz que depois leu outras vezes, né? E tal, e ela pôde dormir mais sossegada. E mais para frente foi trabalhada a sua situação. Mas veja, irmãos, é um salmo de consolo, um salmo de encorajamento, a colocar nossa confiança em Deus. Verso 8: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é nosso guarda. Quando nós estamos em casa, quando nós estamos na rua, quando nós saímos para a rua, quando nós voltamos para casa, todo lugar, Deus está conosco, Deus nos guardará. Essa é a confiança. Irmãos, isso é muito, muito confortante para mim. Saber, Deus está comigo. A gente tem uma expressão: vai com Deus, fica com Deus, não é? Então, uma expressão assim, não é? É uma verdade, eu vou com Deus, porque Deus vai comigo, e eu venho com Deus, eu fico com Deus, onde quer que eu vá, Deus está comigo. É uma promessa dEle, Ele é meu Deus. Mesmo quando eu fiz alguma coisa errada, Ele não me deixou. Eu me distanciei dEle pelo pecado, mas Ele está ali comigo, seus olhos estão sobre mim. A promessa dEle, Ele é Pai. Ele é Pai quando eu ando certinho, e se eu escorregar, Ele é Pai também, não é? A promessa ainda é válida. E Ele nos guarda, Ele guarda as nossas coisas, Ele nos guarda em todos os sentidos. Eu me lembro da minha filha Cristiane. Hoje de manhã tivemos um casal visitando, a senhora chamada Cristiane também, não é? E
a minha filha é pequenininha, e nós morávamos naquela época assim, no acampamento Arco-Íris, na casa ali, bem próximo à rodovia, uma rua de terra do lado, e a casa bem ali, bem vulnerável. Nossos vizinhos ali muitas vezes foram assaltados, e minha filha sabia disso, e ela pequenininha, um dia estavam saindo de casa, ela resolveu orar, e ela diz assim, eu tentei lembrar mais ou menos as palavras dela, desse jeito: Senhor Deus, eu peço que o Senhor guarde esta casa, para que nunca, 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 nenhum ladrão, nem quando estivermos em casa, nem quando estivermos fora de casa. Irmãos, muita gente foi roubada em volta. Nunca fomos roubados lá, nunca fomos assaltados. E olha, saímos de viagem, ficamos 15 dias talvez fora. Quando voltamos, descobrimos que a porta da casa estava aberta. Não é só destrancada, estava aberta. Aberta. Verdade, meu? Deus guardou. Isso não quer dizer também que amanhã não tenhamos, eu espero que não, mas tem um infortúnio de ser roubado, assaltado, estamos sujeitos a essas coisas. Mas quer dizer que tem um Deus que olha sobre nós, que nada passa diante de Deus, acontece na nossa vida, sem antes ter dele o sim. No final, o Salmo diz o quê? O Senhor guardará em tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Como que eu gosto disso? Agora, como disse para a moça, Ele guarda agora, filha, guarda agora, creia, recebe, e vai guardar para sempre. Para sempre é toda a sua vida aqui. E um dia, quando você passar o Rio Jordão, não é? E entrar na Canaã celestial, você vai estar guardada por Ele lá. Ele nos guarda na nossa peregrinação nesse mundo. Aleluia! Aleluia, irmãos! Ele nos guarda quando chegarmos do outro lado, na nossa Canaã celestial. Lá nós teremos todos os cuidados de Deus por toda a eternidade. Lá nós veremos tudo aquilo que Ele preparou para nós e nos deleitaremos com tudo aquilo. Lá nós veremos os nossos queridos que foram antes de nós. Mas sabe, irmãos, como diz um hino, primeiro eu quero ver o Salvador. Vamos cantar? Joga para mim, aí eu faço o encerramento. Quem conhece esse hino? Quem não conhece, nós vamos aprender. Note as palavras desse hino. A versão desse hino está um pouquinho diferente. Eu conheço numa outra, se eu escorregar, porque eu estou tentando ir para outra, mas está aí no quadro. E enquanto ela se prepara aqui, vai achando o tonzinho para nós aqui, irmãos, eu vejo esse Salmo 121, mas e com ele eu faço essa conexão no final, para o depois, desde agora e para sempre. Deus está falando para você e para mim, filho, eu estou com você. Ele está falando que Ele é o socorro, que Ele ajuda, que Ele vai estar em todo o nosso caminho. E depois
de passarmos pela nossa peregrinação aqui e estivermos do outro lado, nós vamos desfrutar de todas as coisas boas que também Ele preparou para nós e vai cuidar de nós toda a eternidade. Aleluia! Pensa em tudo isso enquanto estamos cantando. Deixa o Espírito de Deus falar com você, observe a letra. No céu há muita, muita coisa que eu anseio ver, suas mil belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias o prazer, primeiro eu quero ver meu Salvador. Primeiro eu quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. Então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. As ruas de ouro eu quero ver e o brilho do portal, e quero ver os passos celestiais, a árvore da vida e o lindo rio do Senhor. Mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro eu quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. Então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. Eu quero ver mamãe, estar com ela no jardim, lembrar dos dias com amor. Queridos, quero ver os quais partiram de antes mim, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro eu quero ver o Salvador. Sim, antes os queridos ao redor. Então por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. Oh, que dia, hein, irmãos? Que dia! Que dia glorioso! Isso só vai ser possível, irmãos, para os crentes em Cristo Jesus, que eu expliquei tanto durante a mensagem. Jesus foi nos preparar esse lugar, para que nós pudéssemos morar com Ele por toda a eternidade. Pobre daquele que parte dessa vida sem Jesus, sem a salvação que Ele oferece. Tem gente que coloca a sua fé na religião, na sua igreja. Outros colocam a sua fé em suas obras. Mas a Bíblia fala que nada disso salva, nem as obras,
porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Tem gente que acha que é muito bom. Tem gente que acha que não é pecador. Mas a Bíblia fala que todos pecaram, estão por causa do pecado separados de Deus. A Bíblia fala: não há justo nem sequer um. É verdade, uns são mais pecadores do que outros, mas basta um só pecado para nos levar para a eternidade no inferno. E nós já nascemos pecadores. Mas Jesus, Deus, vendo a nossa condição, Ele enviou Jesus. E diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E o crer é esse: reconhecer a sua condição, reconhecer que Deus fez por você, abrir o seu coração, recebê-lo como Salvador pessoal. Quando isso acontece, você se torna filho de Deus, herdeiro da vida eterna e das coisas eternas. E você vai ter o privilégio de andar nesse mundo sobre a direção de Deus, e você vai poder dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando chegar um momento difícil da vida, a escuridão vier por uma ou outra situação, você pode olhar e dizer: de onde virá meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não me deixará vacilar, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me guiar, eu vou poder caminhar seguro nessa vida. E um dia, quando Ele me levar, ou pelo arrebatamento, ou pela morte, Ele me levar, eu vou estar na presença de Deus, e vou desfrutar de todas as delícias do céu que Ele preparou para mim. Mas quando eu chegar lá, a primeira coisa que eu quero fazer é ver meu Salvador. Eu quero ver aquele que me amou. Eu quero ver aquele que me formou. Aquele que no seu poder, desde a eternidade, já me conhecia. No ventre da minha mãe, diz a palavra, que Ele me conhecia. Ver aquele que me amou e me salvou. Eu não sei o que eu diria para ele. Louvado seja Deus que nos deu essa oportunidade de ouvir o Evangelho. Hoje, se você está aqui, está ouvindo o Evangelho, esse Evangelho de Jesus, vocês que nos assistem, alguém que nos assiste está ouvindo o Evangelho de Jesus, abra o seu coração, creia em Jesus. Ele te ama. Ele quer te dar vida plena. Ele quer caminhar com você. Ele quer ser inserido na sua vida, ajudar a nortear a sua vida. Os planos dele são bons, agradáveis e perfeitos. Ele quer te ajudar nessa sua caminhada a colocar propósito no seu viver e te ajudar, e quando chegar do outro lado, está te esperando. Ter a certeza da vida eterna. Pastor, mas como o senhor pode ter certeza da vida eterna? Porque a Bíblia declara, 1 João capítulo 5, creio que versículo 13 diz, Deus fala: essas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quem? Vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Eu criei, então por causa do testemunho de Deus, eu tenho a vida eterna. Não porque eu sou bom, não porque eu sou boa pessoa, não porque eu faço boas obras, não porque eu dou oferta na igreja, não porque eu vou aos cultos, não porque eu sou religioso. Nada disso interessa.
É porque um dia eu fui lavado pelo sangue de Cristo, eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus. Foi o dia, aquele dia, com 14 anos de idade, eu recebi Jesus Cristo como meu Salvador. Naquela época eu não entendia nada disso, mas eu só entendia que eu era um pecador. Meu pecado me condenava, mas Deus me amava, enviou Jesus para pagar pelo meu pecado na cruz. E se eu cresce de coração, confessasse com a minha boca, eu seria salvo. Então eu fui lá, chorando, eu creio, eu confesso, Senhor Jesus, me perdoa, me salva. Naquela noite, de um sábado, eu recebi Jesus e fui salvo. Hoje, você pode fazer a mesma coisa se ainda não tem. E se você já tem Jesus como Salvador pessoal, regozije em Jesus, dê graças a Deus, que você pode passar sim por tribulações, por momentos difíceis, mas você tem em Deus um socorro bem presente na tribulação. Você tem em Deus aquele que vai te sustentar, seu pé não vai vacilar, e você não vai cair, e você vai vencer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhã. O texto quer dizer que a dor é passageira, mas a alegria é permanente. Oh, que Deus maravilhoso nós temos. Não fizemos nada para merecer isso. Ele fez isso porque nos ama, faz isso porque tem misericórdia, faz isso pela sua graça. Abre o seu coração a Jesus. Se você ainda não abriu, recebe como Salvador. E se você já fez isso, dê glórias a Deus, agradeça a Deus, que você pode cantar e orar o Salmo 121, como aqueles romeiros crentes em Deus faziam naqueles dias. Curve sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Será que há alguém aqui que ainda não recebeu Jesus? Hoje você ouviu o Evangelho, você tem a oportunidade de crer nele e de ser salvo hoje à noite. E aí no seu lugar, no seu coração, você está orando a Deus e está dizendo: Senhor, por favor, me perdoa, e me salva, me dê a vida eterna. Eu creio no Senhor como meu Senhor e Salvador. Esse é seu desejo. Você quer ser salvo hoje à noite? Só levanta a sua mão, mostra a sua mão para mim e diga: eu quero orar por você. Alguém assim? Ore por mim. Eu quero receber Jesus hoje à noite. Não é compromisso comigo nem com a igreja, é coisa de você e Deus. Alguém? Será que alguém hoje à noite está passando por um vale difícil, desafios, dificuldades, por dentro ou por fora? E você hoje à noite está pedindo oração? Só levanta a mão, quero ver sua mão, quero orar hoje à noite por você. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Alguém mais? Amém. Deus abençoe. Senhor, agora cantamos um hino e um momento de apelo. Abençoa, Senhor, essa hora, em nome de Jesus. Amém. Fique em pé comigo, irmão, só. Eu não sei porquê, alguma razão, eu quero cantar um hino e dar oportunidade de você que quer oração, você que ainda não se decidiu, alguma razão, mais 5 minutinhos, 3, e nós encerramos a oração final. Enquanto cantamos, se você quiser vir à frente, nós vamos orar, seja para aceitar Jesus, seja por qualquer outro motivo, você pode vir agora. Joga a primeira estrofe para mim. Vamos cantar só a primeira e o estribilho, e aí eu vou encerrar. Então aproveita esse momento, tá bom? Vamos lá. No céu há muita, muita coisa que eu desejo ver.
as mil belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias de o prazer, primeiro eu quero ver meu Salvador. Primeiro eu quero ver meu Salvador. As vintes, meus queridos, ao redor. Então, por longos dias, que doces alegrias, mas quero ver primeiro Salvador. Senhor Deus, aqui à frente estão os seus filhos e filhas. Dificuldades, problemas diferentes, desafios, medos, anseios. O Senhor, que é o Deus soberano, que conhece todos os corações, que mesmo antes das palavras saírem da nossa boca, o Senhor já sabe. O Senhor conhece cada vida. O Senhor sabe de cada luta, de cada desafio, de cada problema, de cada dor, de cada lágrima. O Senhor sabe. Até o Senhor nos diz que o Senhor tem um lugar para guardar as nossas lágrimas. Aqui estão os seus filhos e filhas. Eu oro, Deus, nos méritos de Jesus, no nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, a Tua palavra, o Espírito que consola, console esses corações, instrua essas vidas, que o Meu Senhor, eles encontrem a resposta de suas necessidades, pois o Senhor mesmo disse, Pai, que viria de encontro. Colocamos cada vida aqui, que o Senhor está vendo, nas Tuas mãos, suas carências, e pedindo a Deus, no nome de Jesus, apelando pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor os assista e os conduza, e coroe essas vidas com alegria e com vitória. Oramos também para que porventura ficaram nos seus lugares com suas necessidades, e também aqueles que porventura estiverem aqui ou participando virtualmente, que eles também recebam Jesus como Salvador. Senhor Deus, encerramos esse culto aqui agora, com os nossos corações agradecidos pela obra que o Senhor fez na nossa vida. Agradecidos a Deus pela vida eterna, agradecidos pela Tua assistência na nossa jornada aqui, pois o Senhor mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, ó Deus, por essa dádiva, por essa promessa. Guarde esses Teus filhos, guarde essa Tua igreja, preserve-os e guarde-os do mal, guia-os, ó Deus, que tenha uma noite de paz, de esperança e uma semana abençoada. Saber que nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor, estamos seguros que ninguém pode nos arrebatar das Suas mãos. Obrigado a Deus, muito obrigado
Nós te louvamos e te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.